Então hoje nós vamos dar um pulo no Glaciarium, que é um museu que fala sobre a grande atração da região, ou as atrações, que são os glaciares, né? Nós adoramos isso, né? Absorver o máximo de informação possível sobre o contexto da região, da cidade. Então, se nós estamos numa região onde as principais atrações são os glaciares, nada melhor do que começar no museu que fala muito sobre esses gigantes de gelo. Olha, eu já fui a vários museus pelo Brasil, América do Sul, África, Europa, mas eu já gostei muito do que o Glaciarium proporciona. Afinal de contas, é um museu sobre gelo, sobre glaciares. E aí ele já te dá a interatividade, a sensação já na chegada. Então já sai patinando, já tem que ser assim. Tem que ser assim. Mandou bem, conseguiu tirar o carro, conseguiu fazer o carro subir, né? Ficaria decepcionado, né, se fosse aquela estrada toda asfaltada, bonitinha. Não, pô, você já vai sentindo. Você vem né? num museu que é sobre gelo e patina no gelo. Não, você já vai tendo a sensação de como é, né, guiar, andar sobre o gelo. Então o museu já me ganhou. A interatividade já nota 10. Nem entrei no museu. Interatividade total. Nota 10. Nota 10. Julho de 2022, entrada 1.400 pesos por pessoa e daqui 10 minutos sai uma visita guiada. É o mesmo preço para fazer a visita sozinho ou a visita guiada, então a gente vai esperar esses 10 minutinhos para fazer a visita guiada. Fizemos a primeira visita guiada, dura em torno de 30 minutos a visita, mais 15 minutos de um documentário sensacional. Agora a gente vai fazer um lanchinho, uma lanchonete aqui dentro ainda do museu, para depois explorar por nós mesmos, ler bastante. Tem muita informação, nossa cabeça já tá explodindo assim, porque é muito legal, muita informação interessante. Gostoso, né? Muito legal, né? Nossa, eu já tinha vindo aqui em 2012 e eu cometi o pecado, o erro crasso de não ter vindo aqui nesse museu. Estou consertando esse erro agora depois de 10 anos, né? Então, saúde. Saúde. A gente vai dividir uma copa de vinho, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Senão a gente não faz a visita. A vista, sensacional, né? E os cavalos compondo a paisagem. Não é todo dia, né, que a gente faz um snackzinho, um lanchinho da tarde com essa imagem, né? Com essa paisagem. O mais difícil é tomar só uma copa de vinho. Né? Com essa vista aqui nesse bar aqui. Se você não tiver de carro, primeiro que você não vai passar aí por essa aventura, né, que foi pra gente chegar até aqui, porque realmente dirigir no gelo não é tão fácil. E aí o próprio museu oferece um transfer, que ele sai, ó, tem horários, então o transfer traz até aqui e depois leva de volta para o centro de El Calafate. E antes da gente começar a nossa visita propriamente dita, já deixa o like nesse vídeo antes que você esqueça e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo sobre El Calafate. Bora conhecer o museu! Essa primeira sala aqui do Museu Glaciarium nos ensina muita coisa sobre os glaciares e sobre a vida
que tudo sempre está em movimento. Então, embora pareça uma coisa estática, na verdade é uma junção de coisas que estão se movendo muito, como deve ser a vida, não é mesmo? Vida é movimento. Até parece que você ia ficar de pé sobre o gelo fazendo esses movimentos ousados. Eu tô numa perna só ali, ó. Olha ali, ó. Você tá quase... Tô abrindo espacate. Você tá quase... Olha lá, tá tipo... Tô abrindo espacate ali, ó. Tá flutuando. Ali, ó. Meu Deus, pronto, quebrou a perna. Tô abrindo espacate. Tô perigoso. Derrubou o boneco. Derrubou o boneco. É, velho. Ele caiu, eu tô inteirão aqui. Acho que se tem uma informação que pode ser considerada principal sobre este museu glaciário e na verdade sobre a região, é entender como se forma um glaciar. E é muito simples. Basicamente um glaciar, né, uma geleira que nós chamamos mais em português, é um processo de compactação sucessiva de neve. Então imagina, nevou um dia, forma a primeira camada, neve fofinha, levinha. Neva mais, essa segunda camada ela se coloca sobre a primeira e assim sucessivamente. Basicamente a gravidade faz o resto, porque as camadas superiores elas vão empurrando de cima para baixo, né? O peso dessas camadas elas vão compactando e essa compactação é que vai formar o que a gente chama de gelo glaciar. E sempre vale a pena uma visita não só aqui ao museu, mas também a um glaciar para conhecer isso ao vivo, na prática. Eu adoro descobrir coisas novas. Talvez não seja uma revelação para vocês, mas foi para mim aqui dentro do museu. Nenhum floquinho de neve é igual ao outro. Eu sempre prestei atenção ao desenho no ar-condicionado a respeito do floco de neve, mas aqui eu descobri que eles têm uma coisa só em comum, é que todos eles vão ter 6 pontas, são hexagonais, e eles começam a sua formação de um ponto central e vão se distribuindo a pontinha deles para formar aí um floco de neve. Então eles são únicos e não são repetíveis, né? Tipo, é que essa palavra fica engraçada, né? Em português, mas eles não se repetem, eles não se repetem. E outra curiosidade, durante o nosso tour tinham crianças aqui e aí a guia, ela perguntou para a criança qual que era o floco de neve da Frozen e ela disse esse aqui, ela falou que estava certo. Esse ou esse, agora eu não lembro. Acho que é o de cima. Acho que esse, né? Como a gente não assistiu Diz aí, qual que é o floco de neve da Frozen? O floco número 1 ou o floco número 2? Eu não assisti, mas ela disse que é um filme muito didático nesse sentido, para explicar um pouco sobre essa questão do gelo, do glaciar, dos flocos de neve. Um pouquinho de geografia, né? Não faz mal a ninguém. Eu, como professor de geografia, claro, me interesso muito por essas partes. Onde se neva no mundo? E aqui eles colocaram uma consideração que faz muito sentido. Eles colocaram um limite de 35 graus de latitude, tanto para o norte quanto para o sul. É claro que, por exemplo, em latitudes menores aqui no Brasil, no sul do Brasil, em Santa Catarina, também neva em condições bem específicas, né? Isso por conta da altitude e quando tem baixíssimas temperaturas. Mas em via de regra, em situações mais constantes e normais, 35 graus de latitude norte e 35 graus de latitude sul. Ou seja, esse mapa aqui permite a gente perceber o seguinte: o hemisfério norte, ele de fato tem muito mais lugares onde se acumula neve. E no sul, uma área muito menor. Claro, desde que a gente não considere a Antártica. Considerando a Antártica, a gente meio que empata com o hemisfério norte. E por que isso é importante? Porque, lembrando que todo glaciar é formado a partir da neve, então somente onde neva constantemente é que nós teremos glaciares.
Conforme a gente vai andando pelas salas do museu, as coisas vão se conectando. E como eu disse, na primeira sala fala muito sobre as coisas em movimento. E aqui a gente pode ver a anatomia de um glaciar. Então aqui tem algumas imagens falando sobre como se forma um glaciar. E a anatomia de um glaciar, basicamente, ele é formado por um ponto de acumulação e um ponto de perda. Então nessa maquete é possível a gente ver lá de cima é onde ele vai crescendo, é a zona de acumulação do glaciar. E aqui embaixo é onde ele vai se desprendendo. No caso dessa maquete, é exatamente o glaciar Perito Moreno, o glaciar mais famoso aqui da região. Nessa parte do museu a gente aprende quem foi Perito Moreno, por que ele é tão importante para a Argentina. Para responder essa pergunta, existem duas áreas aqui no museu, tanto um vídeo que mostra, fala um pouco, narra, né, como foi a vida de Francisco Moreno, conhecido como Perito Moreno, e também uma outra área aqui com algumas passagens, algumas imagens bem interessantes. E basicamente ele foi um cientista, naturalista, explorador argentino que era apaixonado não só pela natureza, como por sua pátria, a Argentina. Então ele fez inúmeras incursões pelos Andes e também chegou até o glaciar que hoje recebe seu nome em homenagem por toda a contribuição à ciência, até mesmo à Argentina, né, que ele deixou quando em vida. E ele foi a pessoa que doou as suas terras para a criação do primeiro Parque Nacional da Argentina, o Parque Nacional com um nome muito difícil, peraí. Nahuel Huapi. O Parque Nacional Nahuel Huapi. Quando a gente fala em gelo de glaciar, a gente está falando basicamente de grandes campos de gelo que são permanentes. Nessa região, nós temos dois grandes campos de gelo na Patagônia. O campo de gelo da Patagônia Norte, agora, a grande atração, o monstro de gelo da Patagônia é o campo de gelo da Patagônia Sul. Os dois campos de gelo, eles são divididos entre o Chile, que é justamente a origem de toda a umidade que vai formar neve. A umidade de toda essa área de gelo vem do Oceano Pacífico, ou seja, do lado chileno, que vem de oeste. E uma parte do Chile e uma parte da Argentina, nos dois campos de gelo. É uma área gigantesca, é muito gelo. E aí, Rô, o que você achou da visita? Ah, eu sou muito suspeito para falar, né? Nós somos, porque adoramos museus, né? Sim, sim. E eu tinha uma expectativa, mas superou a expectativa. O museu é muito informativo mesmo. Para quem vem com crianças, tem várias interatividades, várias brincadeirinhas, digamos ali, né, que ajuda a criança a aprender e aumentar a curiosidade, né, sobre gelo, glaciar e também sobre o meio ambiente. Nós chegamos, fizemos a visita guiada, né, pegamos toda essa informação e depois nós refizemos a visita lendo com mais calma, né, percebendo ali alguns detalhes. Claro que a gente demora um pouco mais porque a gente está gravando também, né? Exato, Mas exato. Uma tarde, assim, eu acho que 2 horas é o suficiente para visitar o museu. Lembrando que ele abre 1h da tarde, né? Então, e fecha às 7, né? Da 1 às 7. Então, tem aqui uma lanchonete, um barzinho, então dá para tomar um negocinho. Tem uma lojinha de souvenir também, inclusive nós pegamos alguns adesivos, pegamos alguns souvenirs para nós, então também tem a lojinha de souvenir. E é isso. E tem uma paisagem maravilhosa ao redor, né? O museu ele fica um pouco afastado da cidade, né? Ali está o Lago Argentino e para cá, ao fundo, já dá para ver as luzes de El Calafate, porque agora a noite já está chegando. Então,
a gente encerra esse vídeo por aqui, né? A gente espera que vocês tenham aprendido um pouco sobre glaciários, sobre gelo, assim como nós aprendemos. Já deixa nos comentários o que você achou da visita. Contribua aí com a gente, coloque nos comentários se você gostou do vídeo, se ficou alguma curiosidade também. Deixa aquele like que ajuda bastante. Recomende esse vídeo para quem você gosta, para quem você também não gosta. Não, para quem você não gosta não. Não recomenda não. E lembre-se de se inscrever no nosso canal para aproveitar aí tudo que a gente vai falar e descobrir aqui em El Calafate e, claro, mostrar tudo para vocês. Nos vemos agora no Glaciar Perito Moreno. Até a próxima. Tchau. Tchau.